sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Tijolo Cast. Eu sou a Ilana e estou aqui para receber uma dupla muito querida para falarmos de marketing de estratégia. Seja muito bem-vinda, Michele Rafaeli. Obrigada, Ilana. Seja muito bem-vindo, Roger Silva. Obrigado. Vamos falar então com essa dupla e vamos iniciar então com a Michele se apresentando e dizendo um pouquinho pra gente quem é a Michele no mundo do marketing. Vamos lá então. Meu nome é Michele Rafaeli, eu sou jornalista por formação e, na verdade, eu gosto de ampliar sempre a conversa para uma conversa de comunicação. Eu sei que a gente vai falar de marketing de experiência, mas eu entendo que a comunicação ela é bastante ampla e agora, nesse cenário que a gente está vivendo, 2024, digitalização, falando de inteligência artificial, falando de consumo, faz muito sentido a gente ampliar essa discussão, Milana. Eu trabalhei na RBS muito tempo, fui assessora institucional de governo, no governo Leite, e hoje, atualmente, sou empreendedora, empreendo com a casa de produção, e por lá atendo muitos clientes que precisam pensar estrategicamente a sua comunicação, o seu marketing. E a gente tem conversas estratégicas, pensando em resultado, pensando em trazer resultados que dependem muito dos objetivos. Às vezes é financeiro, às vezes é de experiência, às vezes é em busca de posicionamento. Mas acho que o mais importante do meu trabalho hoje na casa de produção é justamente sobre o que a gente vai falar aqui, experiência e público. A gente vai falar sobre olhar para o público. Então, eu estou bem, assim, feliz de estar aqui com vocês. Entusiasmada com o tema. Para falar sobre esse tema. Ah, que coisa boa. E quem é o Roger, então? Bom, eu estou hoje administrando e sou o diretor executivo da Aliança, administradora de condomínios. Trabalho há muito tempo com prestação de serviço, com clientes na prestação de serviço, né? Trabalhei em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas, Rio de Janeiro, sempre com prestação de serviço e atendimento a clientes, né? Tive a oportunidade de montar algumas vezes algumas tendas do Cirque du Soleil, foi uma experiência legal também. Legal. Foram cinco anos montando Cirque du Soleil. E, enfim, sempre trabalhando com prestadores de serviço, com serviços, com atendimento ao cliente, né? E sempre envolvido com a experiência do cliente, né? E é bom saber que hoje se ganha cada vez mais força, né? O marketing pensando na experiência do cliente, no que a gente pode agregar e o que pode construir para um relacionamento melhor com o cliente. Trabalhando com gente, de gente para gente, né, Roger? Sempre importante isso, né? A gente saber lidar bem com as pessoas e os diversos perfis. Vamos falar sobre isso, né, Michele? Bom, Michele, tu pode dar uma orientada pra gente? O que seria um marketing de experiências em termos, assim, de definição disso? Eu acho que mais do que o que é por que a gente deve fazer, né? Por que a gente deve investir em marketing de experiência? Porque o marketing de experiência, usar esse caminho, é uma forma muito eficaz de encantar o nosso cliente, de encantar o público. Então, quando a gente entende para quem a gente está oferecendo serviço ou para quem a gente está oferecendo um produto, a gente consegue pensar na experiência, a gente consegue pensar como a gente gostaria de ser atendido, né? E eu acho que esse é o mais importante de quando a gente vai pensar no marketing de experiência, é a geração real de uma verdade que parte do DNA da empresa, da marca, que vai construir uma relação de valor junto de propósitos, porque às vezes o propósito é algo às vezes que a gente pensa assim, o meu propósito é esse, o propósito daquela marca é aquele, mas onde que esses propósitos se encontram? Isso vai fazer gerar valor e vai fazer com que a gente tenha vontade de consumir aquela marca. Então, quando a gente fez o nosso copy do marketing, aqui no Tijolo, a gente convidou o Ricardo Gomes, que é o diretor de atendimento da Rock, da agência Rock, e ele é um grande amigo, um profissional incrível, e ele falou uma coisa que é super importante, assim, os 3 Vs do marketing de experiência, né? Que é isso que a gente está falando aqui, né? Verdade, valor e vontade. Verdade, porque as marcas deveriam pensar assim, qual é a minha história, qual é a minha verdade que eu vou contar para o público que vai gerar essa conexão com ele.
o valor, né? Qual é o meu propósito, meu principal propósito ao vender o meu produto, o meu serviço e que vai gerar também essa conexão com o público, porque o propósito das pessoas tem a ver com a minha marca. E aí, a partir disso, gera o desejo de compra, o desejo de consumo, que é a vontade de estar próximo daquela marca. Quantos de nós aqui, quem está nos ouvindo e assistindo, tem na sua memória afetiva alguma marca, alguma propaganda, algo que te tocou e que te fez realmente comprar uma marca? E desde a infância, às vezes, né? A gente tem slogans que ficam colados no cérebro, né? Desde pequenos. Eu tenho alguns. Aí a gente poderia citar algumas marcas assim que traduzem esses sentimentos, né, emoção, como o sensorial, o cognitivo, o comportamental, que fazem com que a gente até fique influenciado a comprar a marca, mas também a indicar ela, o que seria o melhor dos mundos, isso, né, quando tu indica a marca. A gente poderia citar algumas aqui, né, em termos de cases e exemplos, mas eu vou citar um que a gente falou até no COP, que muitos que estão nos assistindo vão lembrar. Quando a gente passa na frente de uma loja de sandálias, a Melissa, a gente sente aquele cheirinho, é sensorial, tem uma questão de comportamento, nos leva para uma memória afetiva, né? E tem outras marcas, assim, marcas de pneu de carro, marcas de tênis famosas, né? E marcas de supermercado, né? Que a gente tem assim toda uma relação de consumo mais rotineiro. Então, eu acho que isso faz muito sentido a gente parar para pensar sobre o que a marca faz a gente sentir. Segurança, essa coisa do cheiro, né? De estar próxima, de pensar que aquilo faz sentido para a minha vida no consumo, mas também no meu comportamento, né? Certo. Roger, e pensando tanto em pessoas, pensando tanto na força da marca e como é que isso tudo se desenvolve, conta pra gente como é que vocês pensaram e da onde saiu a criação do Piquete Tchê Aliança, que vocês são tão conhecidos, né, ali na Dona Laura, pela montagem daquele piquete que vai além dos CTGs, ele vai além do dia 20 de setembro. Sim. Eu achei incrível, é um mês inteiro de atividades. Nos conta um pouquinho como é que funcionou essa ideia e como que esse marketing de experiência da aliança se tornou esse piquete, como é que ele está? Ouvindo a Michelle é sempre bom ouvir, né? É uma aula, né? É uma aula. Ela falar das 3 vezes, né? Valor, verdade, até anotei, né? Valor, verdade. A aula a gente tem que anotar, né? Isso, então, isso aí. Verdade, valor e vontade. Isso. Não, e é isso mesmo, assim, a ideia, ouvindo ela falar e pensando no nosso piquete. Né? Uhum. Tanto que a gente cumprimentou agora há pouco uma pessoa aqui, daí a Camila, né? Uhum. Daí ela falou... eu sou da Aliança, mas a Aliança não sei. Aquele do piquete, do piquete eu sei. Isso então, aí. Assim. E nasceu de uma vontade, né? Como a Michelle falou agora há pouco, nasceu de uma vontade, de um valor das pessoas da Aliança, dos colaboradores da Aliança, que gostavam e que gostam das tradições gaúchas, e daí a gente começou a pensar, eu não estava na empresa ainda na época, começava a pensar, o que a gente pode fazer para... vamos, quem sabe, aqui construir, confraternizar e construir um piquete. Então, eu vejo que a experiência do cliente e o que é legal da experiência, ela vem de um atendimento, de uma vontade genuína, de uma vontade simples, de uma vontade de querer fazer uma coisa bem feita. E daí se começou fazendo essa coisa bem feita e nunca se pensou no cliente final. Sempre se pensou em atender o cliente interno, o colaborador. Olha só. O piquete não foi construído para os clientes da imobiliária. Foi construído para os clientes internos, para os colaboradores. Que bacana. E essa construção foi ganhando força. E daí o que vem agregar, eu vejo muito nisso, esse ano agora, principalmente, que a gente pensou daí, então, mas o marketing serve para isso. O marketing serve para pegar uma coisa que é genuína, que é legal, que é daqui de dentro e jogar isso para fora. Jogar para fora para os clientes e por ser genuíno, por ser simples, isso pode dar certo. E foi acontecendo, né? Foi acontecendo ao natural, assim. Que nem a gente ouve falar muito da Disney, daquela história da bola de sorvete que cai no chão. Sim. Aquilo, no meu ponto de vista, pode ser que eu esteja errado, aquilo foi genuíno também. Um dia caiu, daí tinha uma pessoa atendendo, daí ela olhou e a criança chorou e ela disse, poxa, eu vou dar mais uma bola aqui, porque sempre tem uma quebrinha no sorvete, né?
E aquilo, por ter um marketing bom, a Disney jogou para o mundo, né? E eu vi uma cena, sabe, dessa parte dessa pergunta, eu vi uma cena lá no nosso piquete. A gente lá, num dia desses, num dos eventos, uma colega, sobrou 3 clientes, assim. E eu fui lá falar com eles, já eram 11 da noite. Poxa, vocês estão aqui ainda, estão precisando de alguma coisa? E já veio uma colega da empresa, que trabalha na empresa conosco, veio correndo e disse assim, não, eu vou dar carona para eles. Ah, tu vai dar carona para eles, mas eles moram perto da tua casa? Não, mas eu caminho, eu vou dar carona para eles. Poxa, é uma experiência também, né? Então, e é uma coisa simples, assim. Gentileza. E eu vou dizer que nós tivemos o privilégio também de participar, além da Copy Marketing ter sido realizada no Piquete, que a gente já está com o compromisso de 2025 fazer lá de novo. Sim. A gente foi em outros eventos de lá, que foi a Noite dos Patrocinadores, Noite das Lendas, e uma coisa que marcou muito o pessoal do Tijolo foi a hospitalidade da Aliança em receber. Então, isso tudo faz parte da verdade, do propósito, né? E achei muito legal em saber que isso foi criado também para o cliente interno de vocês, mas que, sem dúvida, está refletindo ali em toda a vizinhança e todos os clientes, então, externos também. Quantos eventos vocês têm dentro do Piquete dentro desse mês? Como é que funciona isso? Foram 30 dias, né, de 28 dias de evento. Não foi uma semana farroupilha, foi um mês farroupilha. E ele teve 56 eventos. E tu pode nos contar, assim, quais são os mais importantes ou aqueles com maior volume? E o que deu certo nesses eventos também? Não foi um diretor, não foi um responsável que organizou. A gente, como os colaboradores gostam e se sentem envolvidos com o Piquete, cada setor, cada gestor de área ou cada área da empresa monta o seu evento. E define um público que ele gostaria de atender. Então teve o evento das construtoras, o evento dos vizinhos, um evento de beneficente, um evento de síndicos profissionais, outro evento de síndicos da estrutura de gestão de atendimento, outro evento das lendas. Conta um pouquinho o que é o evento das lendas. A gente foi num evento o ano passado, em Gramado, uma palestra em Gramado, e daí a gente começou a olhar, assim, tinha bastante dono de empresa, diretor de empresa, das antigas, vamos dizer assim, né? As pessoas que fundaram as empresas já com 50 anos, 40 anos de empresa, né? Algumas até com segunda, terceira geração, daí a gente começou a ver, poxa, seria tão legal reunir esse pessoal, reunir todo esse grupo num evento. E daí uma pessoa de fora da empresa disse, por que vocês não criam um grupo lá no Piquete de vocês? A gente disse, boa, vamos fazer um churrasco lá no Piquete e vamos chamar os donos desse mercado, vamos tentar reunir os representantes das empresas desse mercado. A gente chamou, o ano passado foram 4, né, e esse ano foram 16. Olha que 16 bacana. donos de empresa reunimos todos numa noite, batendo papo, conversando, e acredito que isso até venha a fortalecer o mercado, né? Sem dúvida, o networking, né? E a gente trocando ideias e conversando com vários representantes de empresas super concorrentes no dia a dia, claro, mas que ali estavam para confraternizar e para trocar experiência. Isso é muito legal. Eu achei sensacional essa ideia. Parabéns pela iniciativa. Michele, que tipo de ações devem ser evitadas ao criar um vínculo entre uma marca e um cliente? Evitadas, eu diria que, assim, se tratando de marketing de experiência, eu prefiro pensar no que o marketing de experiência gera, e aí a gente consegue pensar naquilo que não é legal também, tá? O marketing de experiência, ele vai fazer com que a tua marca, se tu está pensando em fazer marketing de experiência, primeiro, vamos usar o exemplo da aliança, né? DNA, isso estava no DNA das pessoas que pensaram na ação. Então, primeiro foi pensado numa ação para o público interno, que acabou indo para o público externo. Então, tu acaba fazendo essa aproximação do público. Porque às vezes a gente tem o nosso público, mas a gente não está tão próximo. E o marketing de experiência faz com que esse público fique próximo, queira estar perto da gente, né? Outra questão, Ilana, que acho que o marketing de experiência nos ajuda, e é óbvio que isso é muito bom para as empresas, é vender. Quando tu faz uma ação de experiência, talvez a Aliança, quando fez o Piquete,
num primeiro momento pensando no público interno, não estava pensando na venda, estava pensando em proporcionar de fato uma experiência para os colaboradores, gerar um ambiente saudável e assim, feliz, para que, né, o ambiente do trabalho fosse algo agradável. E claro, tu estando num ambiente agradável, tu gera venda, né? Outra questão que eu acho que é importante é ajudar o cliente para que ele não se perca. Por que eu falo isso? Porque hoje a nossa relação de consumo está muito diversa. A gente pode consumir produtos e serviços de diversas marcas, em vários ambientes, no digital. A gente não precisa estar próximo, a gente pode estar em outro estado e a gente pode consumir aquela marca. Então, quando tu gera o marketing de experiência, mesmo estando no digital, tu consegue fazer um bom atendimento, gera isso, tu consegue cativar esse cliente para que ele não se perca da tua marca, para que a tua marca esteja sempre no radar dele de consumo. E o oposto também, né, Michele? Porque assim, quando a gente entra num looping, e eu vou citar não marcas, mas assim, quem já não teve problema de internet, conexão na sua casa e teve que falar com uma operadora e a gente entra lá com o robozinho nos atendendo e a gente dificilmente consegue falar com um humano, o atendente humano, e ali nunca sai daquele rodízio ali de informações que não atendem a tua necessidade. E tu perde muito tempo, às perde vezes. Um tempo. Não é tão objetivo, né? Então, a tua experiência é o oposto. A tua experiência é negativa. Exatamente. Falando das coisas que são boas no marketing digital, a gente consegue mapear aquilo que não é tão bom para evitar os erros, né? Evitar aquilo que não é tão bom e que vai gerar um desgaste na tua relação com o cliente. Uma coisa que o marketing digital também traz é uma competição saudável de mercado. E quando a gente faz o marketing de experiência, a gente consegue essa diferenciação. Porque a aliança faz o piquete e outras não fazem, né? Tem aí uma diferenciação de mercado. E aí tu acaba escolhendo a marca por essa relação próxima, por essa relação de poder entrar lá no piquete, de, né, estar lá batendo um papo, de ter uma programação às vezes anual, mensal, de saber que tem uma... Como que tu falou? Hospitalidade? A gente sentiu, nós que fomos lá, assim, estávamos em casa. Então, isso não veio só do Roger, não veio do presidente da aliança, eram todos que nos receberam, desde o primeiro pé na porta, entrando, até a hora da saída, foram super hospitaleiros, e isso é sensacional. E isso essa é o reputação, que ficou. isso é uma reputação que se criou. Exato. E essa reputação, ela fica perceptível para todos que estiveram lá, né? Eu estive lá no dia do COP, você esteve lá em outras ocasiões também, e tu ficou com essa reputação guardada com relação ao atendimento de experiência. E a gente vai falar para outras pessoas. Olha, eu fui lá e foi muito legal. Então vai lá também. Quando chega nesse nível de experiência é que a gente alcançou o sucesso com a ação, entendeu? Além dos números, né? Porque aquele dia vocês deram vários números. Nós vamos chegar nessa aí, os resultados nos números, que são impressionantes. Vamos então aproveitar o gancho já e vamos falar dos resultados desse ano, os números que são impressionantes lá, né? Sim. De consumo. Litros de chopp. Litros de chopp. Indicador litros de chopp e quilos de carne. Não, e só buscando pessoas, né? Um gancho antes do que a Michele falou, que eu acredito muito também. Uma experiência de cliente, pra gente tem um ciclo de atendimento, né? Eu sempre acreditei nesse ciclo, né? Esse ciclo do atendimento, que é o quê? Se a gente tiver um colaborador satisfeito, engajado, entendendo, vendo que aquele evento é legal, é um fato genuíno mesmo. Se esse colaborador estiver satisfeito, ele gera um ambiente legal para quem estiver próximo, né? Tanto que foram todos que atenderam bem, todos estavam empolgados com aquilo ali, né? E pilchados. E chega no final do evento e a gente começa a sentir nos colegas 28 dias, né? Começa a sentir assim, sabe, eles já estão indo pro cansaço, assim. Claro. Mas continuam gostando, né? E daí eles transmitem para os clientes uma qualidade de simpatia, uma qualidade de receber bem, atenção. Essa qualidade, quem não gosta de qualidade, né? Essa qualidade gera o quê? Gera um cliente satisfeito. De alguma maneira ele vai ficar satisfeito, porque é pessoal, é um atendimento, ele tá empolgado, ele está atendendo bem, ele está transmitindo uma experiência. E um cliente satisfeito faz o quê?
ele consome, ele gera resultado, ele indica, ele vem de novo, ele usa mais o serviço. E isso acontecendo vai dar... vai dar o quê? Vai dar resultado para a empresa. A empresa tendo resultado e estando focada no seu negócio, ela vai fazer o quê? Ela vai gerar mais imposto, ela vai gerar mais crescimento para a sociedade e ela vai reinvestir no negócio. Então vira um ciclo. Poxa, tu sai de um colaborador satisfeito, que gera qualidade, que gera um cliente satisfeito, que gera resultado e esse resultado volta para o colaborador e daí a gente começa a pensar em outras coisas. Vamos criar outros incentivos para os colaboradores para que eles possam trazer de volta para o cliente. E daí vira um ciclo de excelência. Então isso acho que a Michelle falou muito bem ali, do ciclo de uma experiência, né, de a gente conseguir fazer com que isso seja uma prática normal, né? E daí vieram os números, a gente não media, a gente não usava isso, ficava muito dentro, né? Daí veio os números que começaram, daí a gente pensou, poxa, mas está tão legal isso aqui, vamos chamar um cantor para cantar pra gente aqui. Daí eu me lembro que teve um dos sócios falou, Roger, mas pode ser um fiasco, porque pode ser que não venha ninguém. Ele disse, mas a gente não está pensando em vir alguém, a gente está pensando que os colaboradores gostem desse cantor. E aproveitem. E se só os colaboradores... pensando no público interno. Daí a gente pensou, se só o colaborador gostar e mais um familiar, vão ser 300 pessoas. 150 colaboradores, mais um familiar, 300 pessoas. Vão ser 300 pessoas. Se nós tivermos 300 pessoas, vai ser um sucesso. Já é um show. É um show. Daí a IPTC nos ajudou, a gente conseguiu fechar a rua. Daí, que é difícil Fecharam fechar. a Dona Laura. Dona Laura. Fecharam a Dona Laura, a gente conseguiu fechar a Dona Laura, fez um show, foi fantástico. Convidam os vizinhos, 10 vizinhos. E daí ali o sócio disse assim, não, isso aqui é muito bom, a gente tem que fazer mais. Daí o marketing começou a exercer o seu papel, de começar a potencializar isso, né? Mas foram assim, a gente teve, pode parecer pequeno para alguns shows, né? Mas isso não era um show, foram 2.400 pessoas durante esses 28 dias, né? Assim, a gente fez pelo Simpla tudo, a gente foi controlando pelo Simpla quem vinha. Foram mais de 1.000 litros de chopp. Olha só. Né? No último dia, que daí a gente era bota fora, assim, né? O encerramento ali, foram 150 litros de chopp só no último dia. Não, 250 litros de chopp só no último dia. E foram mais de 830 quilos de carne. Imagina. 800. Nem 800... a chuva atrapalhou. No dia que a gente estava lá, tinha um costelão lá. Todo dia, era de manhã, a gente não media os ovos. De manhã era pão com ovo e linguiça, de tarde, de meio-dia era carreteiro, do que sobrou da carne do dia anterior, fazer um carreteirão, que sempre é bom, né, de churrasco do dia anterior. E na noite era costelão. E o melhor torta de bolacha que eu já comi na vida também foi lá. Concordo contigo. Maravilhoso. Não, foi bem legal, assim, e foi bom porque todos os colegas, agora a gente está desmontando o piquete, ontem e hoje estamos desmontando o piquete. E o envolvimento deles é total, né? E quem montou é um funcionário. Isso eu lembro. É um grupo de funcionários que monta e tem uma faixa lá, nos encontramos, nos vemos novamente no ano que vem. Já estamos com saudades. Já botamos uma faixa bem grande. Eu tenho uma pergunta para o Roger, Ilana. Por favor. Eu acredito que seja intencional, mas talvez vocês estejam medindo o impacto dessa relação tão próxima com a cultura gaúcha local, né? Para a marca em termos de estratégia de negócios mesmo. Como que isso, de alguma forma, já gera algum tipo de impacto? Porque vocês estão fazendo piquete já desde 2017, né? Daí parou na pandemia, né? Então foi o 5º ano agora. Mas a gente observou esse ano que, de novo, como é importante ter um marketing pensando em potencializar coisas assim desse tipo, né? A gente viu que nos outros anos existiam reclamações da vizinhança muitas vezes, porque era um evento e tinha algumas reclamações assim. E a gente foi, nesse plano desse ano, a gente quis entender essas reclamações e foi atrás desses clientes para ver o que deu errado, por que eles reclamaram em anos anteriores, né? E fez ações para evitar essas reclamações. E daí, esse ano, a gente construiu o piquete com uma comunicação muito maior com a comunidade local ali, no entorno. Os vizinhos. A gente fez ações de PAP, ações de rua, para comunicar, entregou panfletos, fez inclusive cafés nas ruas para os porteiros e para as pessoas que trabalham nos condomínios,
para conversar com eles, explicar para eles do piquete. A gente trouxe a comunidade antes de começar o piquete para dentro do piquete, para mostrar para eles tudo. Estabeleceu que a gente nunca ia passar de músicas depois das 22 horas, que a gente ia diminuir ali tudo. Deu uma organizada ali, que a fumaça às vezes em quando atrapalha, sim, né? Churrasco. Depende do vento. Cheiro do churrasco. A gente tentou organizar um pouco isso. E a gente sentiu que a comunidade se envolveu muito mais. Assim, as pessoas passavam ali, tinha pessoas que já vinham rotineiramente ali. Eu me lembro que tu disse que tinham pessoas que o cachorro vinha arrastando a pessoa para dentro do piquete. E o ano que vem a gente tem ali um espaço pet, né? Mas o ano que vem a gente vai criar até um evento a mais que a gente aprendeu esse ano, que é traz que a gente assa. Porque tinham vizinhos que começaram a trazer carne pra gente assar, porque a churrasqueira era de segunda a segunda, os 28 dias. Domingo continuava, sábado continuava. E daí eles começaram a trazer, um dia eu tô lá e eu olhei assim, mas o que é essa? Ué, mas não tinha costela de porco hoje na programação. Tinha uma costela de porco, assim, né? Não tinha costela de porco na carne de hoje. Né? Daí era do vizinho. O vizinho. Ele tá ali, ó. Ele é um vizinho nosso. Daí tinha vizinhos já. Aproveitando o fogo. Aproveitando o fogo e a gente assando e ele esperando. Que legal. E ele tomando um choppzinho ali, esperando. E saiu todo feliz com a carne para o seu apartamento que é próximo. Mas até às vezes sem churrasqueira, né? Até perdi um pouco da tua pergunta era do que a gente está pensando. A medida se há já uma forma de medir o impacto com relação à proximidade da aliança. Sim. Pensando na concorrência, assim, né? Como que está o marketing de experiência já gerou esse impacto para a aliança em termos de concorrência e estratégia de mercado? A gente entende que está gerando, sabe? Esse ano parece que aflorou mais isso. Tanto que a gente não é conhecido como... Muitas pessoas não conhecem a aliança, mas elas conhecem aquela do piquete. Aquela do piquete. Aquela do piquete. Então, é muito forte isso. A gente conversa. Aconteceu agora, né? Eu assim comentei, sim, aconteceu hoje aqui. A gente está chegando e diz, da aliança, aquela do piquete. Então as pessoas começaram a associar. E isso vem muito ao encontro do nosso plano estratégico. Porque a gente tem um plano estratégico de focar aqui na região metropolitana, em Porto Alegre. É isso que eu queria e a gente, quando montou o plano estratégico, o ano passado, final do ano passado, que é um plano de 5 anos, a gente pensou, a gente precisa associar esses planos, porque um plano estratégico fala sempre em qualidade e crescimento. Não tem um plano estratégico que não fale, vamos expandir, vamos crescer, vamos melhorar a qualidade. Mas a gente pensou muito, com o que a gente vai associar isso? A gente vai associar a alguma coisa para a gente conseguir ter um propósito. Qual é o nosso propósito? A gente começou a pensar isso. E não surgiu no dia. Para te ver, a gente já fazia piquete e não surgiu no plano. Daí, quando a gente fez a apresentação do plano para toda a empresa, que a gente fez um evento para apresentar, a gente tinha as metas, tinha as diretrizes, daí a gente pensou, poxa, mas a gente está procurando alguma coisa para conectar com esse nosso objetivo, e o objetivo é ser daqui, é de ser do Sul, é ser regional, é estar em Porto Alegre. Poxa, a gente tem o piquete. Né? Daí, quando a gente caiu essa ficha, a gente pensou, mas então a gente começamos as reuniões mais de 110 dias antes, reuniões permanentes, semanais, pensando em tudo que a gente podia melhorar no piquete e tudo que a gente podia comunicar para o público, né? E a Aliança faz esse piquete só em Porto Alegre ou tem outras unidades? Vocês têm outras unidades? Como é que a gente fazia, até esse ano a gente sempre fez só em Porto Alegre, daí esse ano a gente colocou em Cachoeirinha, porque a gente tem uma filial em Cachoeirinha, daí certo. A gente fez na frente de Cachoeirinha, lá no mesmo estilo, na frente da sede, a gente fez o piquete Cachoeirinha. Pela primeira vez? Pela primeira vez. E como é que foi lá? Foi bom, assim, ali o nosso espaço é da Aliança, aquele espaço, né? Então, lá em Cachoeirinha não é da prefeitura, é a calçada. E a gente conseguiu uma autorização com a prefeitura de Cachoeirinha, eles autorizaram a fazer no espaço público. Fizemos na frente da Aliança, no espaço público, com todas as licenças, autorizações, PPCI, como a gente sempre faz, mas aqui é nosso espaço, lá não. E foi muito legal também. Foi o primeiro, né? A gente manteve o mesmo modelo, a gente só expandiu para lá. Mas foi legal, teve uma participação grande, teve pessoas que foram daqui para lá também, foram só 10 dias. Certo, um pouquinho menor assim. Foi um pouquinho menor. Sim, mas daí também todos os aprendizados daqui pode colocar lá. E a Aliança tem em outro município, além de Porto Alegre e Cachoeirinha? São esses dois. Então fizeram em 100% das sedes. 100% das sedes, isso mesmo. Que legal, que bacana. E me diz uma coisa, e os erros?
O que vocês não fariam mais como experiência no piquete? Tem alguma coisa assim? A gente teve a primeira reunião de erros nessa terça. A gente fez uma reunião pós, assim. Uma reunião de erros, que bacana, e a gente marcou, o que deu certo e o que não deu. A gente falou mais, assim, do que deu certo e o que nós temos que fazer pro ano que vem. E daí a gente foi longo, assim, foram muitas observações. Acho que até tem aqui no meu caderno, o famoso caderno, eu tenho anotado. E daí a gente deixou para terça da semana que vem a segunda reunião para a gente continuar ela, porque teve muitas outras ideias e o que podemos melhorar para o ano que vem, né? E daí foi assim, de a gente tentar buscar ainda mais proximidade com os clientes, tentar organizar. Teve clientes que reclamaram, alguns reclamaram do cadastro, outros que o cadastro não foi tão bom, o acompanhamento. Às vezes as reclamações não são possíveis também de serem alteradas por uma questão de controle, né? Isso mesmo. A gente, porque é isso que surgiu, daí as pessoas reclamou do cadastro, mas é importante ter um controle, né? Sim, temos que saber quantos quilos de carne e quantos litros de chopp ter à disposição, né? Até para buscar novos parceiros também para os próximos anos. Isso foi muito legal, os parceiros também nos apoiaram muito, foram 16 parceiros, apoiaram em tudo, apoiaram em todos os momentos, participaram, tiveram seu espaço também para se comunicar com os clientes. E isso também, a gente não tinha essa cultura nos outros anos. Isso soma a tua marca com outras marcas também. E não tinha essa cultura nos outros anos. Eu ia fazer pergunta. E o mais legal de tudo foi assim, teve 2 empresas que participaram dos Lendas, né, que me ligaram dizendo que queriam trocar uma ideia, fazer uma reunião, porque eles vão fazer um piquete o ano que vem. Já usando como aprendizado vocês. Que vira referência. 2 empresas. Então a gente começa a ver, respondendo a cada pergunta da Michelle. Então não foi só a comunidade em volta. Passou hoje uma senhora ali pela calçada, vendo desmontar, e disse, já estou com saudades. Olha só. E daí agora vem 2 concorrentes, amigos, parceiros, né, mas de outras empresas, e olha, a gente... Está pensando em fazer o piquete também. A gente vai fazer o piquete ano que vem. Vocês se importam? Eu disse, não, acho que não. Vocês poderiam trocar uma ideia para a gente conversar como é que é. Só referência. Eu disse, vamos conversar sim, a gente quer que vocês façam também, porque daí isso ajuda a fortalecer o mercado, né? E também, se todo mundo conseguir dar uma experiência melhor para o cliente, no fundo o mercado todo ganha, né? A relação de cópia, referência e influência. Eu gosto de falar sobre isso, porque às vezes a gente fica muito incomodado em daqui a pouco estar copiando alguém. Mas quando tu pega uma referência, melhora ela... Sim. Primeiro, tu tá usando uma referência para virar um produto. Então, tu tá, né? E ainda foram até vocês para dizer, olha, né? Pretendemos fazer. Reconhecemos que foi uma boa ideia, Sim. Queremos copiá-la e contamos com vocês para nos ajudar. É uma baita influência. A gente, até eu fui folheando ali, anotei aqui, da reunião do piquete, ter um chopp aliança. Olha só, oportunidades. Aí já aliança, fortalecer mais ainda a marca com os patrocínios, né? A gente viu que a gente tinha responsáveis pela noite, mas alguns colegas se doaram muito, assim, e chegaram no final. Coordenadores. Cansados. A gente ter donos de noite, assim, donos da noite. O dono da noite tal é uma pessoa, tem que ter um nome e ele cuidar de tudo. Porque acabou que no final desse piquete tinha algumas pessoas sobrecarregadas, porque elas estavam cuidando de todas as noites. Sim. Né? E ficavam ali até as 22h30 para encerrar o piquete. Então isso acaba cansando alguns, né? Mas foram bem, mas cansou. Já tem gente querendo aumentar o piquete nas ideias. Né? Já está em 2 andares. Você vai transformar no CTG aliança. Já é o piquete de 2 andares que eu conheço, é esse. Mas então é isso, teve essas ideias, né? Isolamento da fumaça, a gente pensou, porque teve dias que o vento pegou, assim, a gente não deu muito certo, a gente está pensando como fazer isso também. Até o isolamento do churrasqueiro, porque o churrasqueiro, às vezes, quando era atacado, né? E a gente evoluiu durante esse piquete. No começo ele estava muito exposto. E o pessoal vai lá porque já quer pegar a carne, né? Sim. E é normal, né? Tá cortando, ele tá quentinho, o pessoal vai lá. Então a gente pensou, vamos dar uma isolada no churrasqueiro para proteger o cara. Proteger o cara, né? Tem proteger da chuva, agora tem que proteger dos ataques, né? Isso. Mas que maravilha tudo isso, né? Então é realmente experiência de pessoa para pessoa, né? Mas eu estava lembrando, enquanto tu estavas contando, assim, que toda essa hospitalidade, toda essa preparação do colaborador em atender bem o pessoal que vai ali no piquete, também se reflete no possível ou potencial cliente do condomínio da aliança como imobiliária. Porque
ter uma imobiliária e atender condomínios, atender gente, não é só um mar de rosas, né? A gente tem muita confusão e muito pepino para descascar, não é? Então, assim, toda essa experiência fica sendo percebida, de bom atendimento, fica sendo percebida pelo cliente Aliança, para procurá-los para o negócio, para fazer negócio com vocês? A gente sente, assim, e sentimos um pouco mais esse ano, talvez, por ter um marketing envolvido, porque nos outros anos não tinha marketing envolvido. A gente sentiu uma proximidade maior com os clientes. Os clientes guardaram algumas memórias positivas daquelas experiências e trazem isso em momentos. E isso não quer dizer que a gente, como uma empresa prestadora de serviço, não vai errar. A gente erra, mas talvez essas memórias aliviem um pouco, né? A gente erra, a gente admite o erro e vamos consertar. Mas quando tu tem memórias positivas, é que nem vai acumulando pontos positivos ou negativos. Se tu só erra, poxa, não dá mais, erra muito. Mas quando tu tem alguns pontos positivos na experiência do cliente, poxa, o Piquete foi um ponto positivo, vocês acertaram nesse atendimento, isso aqui foi legal. Então o Piquete nos serviu para dar pontos positivos, fatores positivos, porque daqui a pouco a gente vai errar no atendimento. E a gente não quer errar, mas a gente erra. E daí quando a gente errar, esse cliente que teve uma experiência boa, ele vai dizer, poxa, mas a Aliança sempre foi boa, ela acertou aqui, ela fez um piquete legal, me atenderam bem, eu me senti bem, é um erro, eu vou cobrar, mas eu estou mais leve um pouco. Isso. Porque quando o cliente está muito carregado de erros e sem fatos positivos, ele vem mais forte, né? E daí gera um desgaste que pode acabar com o relacionamento. Eu acho isso, né? Tá correto. Na verdade, assim, fazendo uma análise bem técnica sobre estudar o público, né? Entender o que o cliente da Aliança percebe sobre a marca, reforçar aquilo que às vezes não fica tão nítido, né? E construir uma relação próxima passa por isso, Roger. Então, acho que vocês estão bem seguros nessa estratégia. Sim. Que seja vida longa o Piquete. Vida longa o Piquete. Michele, assim, a gente centrou muito nesse marketing de experiências, vamos dizer assim, ao vivo. E agora, como é que tu estás vendo essas novas tecnologias, IA, como é que estamos evoluindo, quais são as tendências mais fortes para o marketing de experiências na área da tecnologia, não tanto assim presencial ao vivo, como é essa iniciativa do Piquete Tia Aliança? Acho que é bem interessante a tua pergunta, porque a gente, com o digital, com a digitalização, com o uso de inteligência artificial, a gente tem uma tendência a pensar que o automatizado ou aquilo que vai trazer velocidade, porque às vezes a gente confunde tecnologia com velocidade de entrega, com agilidade, com métodos ágeis. O que acaba ficando de lado é um atendimento humanizado, daqui a um pouco tu treinar as ferramentas para sim ter agilidade, mas treiná-las também para que sejam humanizadas. Então tu mesmo citou um exemplo de um atendimento automatizado ali, quando tu liga para trocar a operadora da internet, aí tu tem um passo a passo que tu tem que esperar. Hoje existem formas de fazer esse atendimento automatizado, usando ferramentas, usando plataformas, que não fique ruim a experiência para o cliente, ou que essa experiência seja plena para o cliente, que ele faça aquela avaliação 5 estrelas no final. É interessante pensar também que nós, enquanto consumidores, passamos a avaliar as marcas e passamos a ser avaliados como consumidores em muitos serviços que a gente usa, né? Sim. E às vezes a gente esquece que a gente também pode ser avaliado enquanto consumidor, né? A gente está o tempo todo pedindo feedback, sim, né, sobre os nossos serviços. Enquanto prestadores de serviços, a gente pede muito feedback, mas a gente tem que ouvir esse feedback, como o Roger estava falando da lista de coisas que precisam ser ajustadas, tanto que os clientes trouxeram como os colaboradores trouxeram, mas a gente também tem que aprender a aplicar isso. Eu gosto também de olhar para público, sempre olho muito para público, produzo muito conteúdo na casa de produção, que é o Hub, mas a gente olha para o público muito para entender, e não entender como nicho, sabe? A gente estava falando sobre economia prateada, mas a gente pode olhar para o público feminino, para o público masculino, para o público gaúcho, né? Sim. E aí tu começa a identificar questões ligadas a comportamento que
estão em mutação também em função de tecnologia, em função de digitalização. E a gente precisa estar atento a isso. Falando da economia prateada, que é uma percepção recente, a gente fala bastante nos bastidores sobre isso, já é 1/4 da população brasileira, movimenta um mercado de milhões. Trilhões, mais de 2 trilhões anualmente em reais e 22 trilhões de dólares no mundo. O que a gente pode fazer para esse público? E aí pensar não só em venda, pensar em experiência, né? Sim, o quanto essas pessoas às vezes estão fora da tecnologia, de saber usar a tecnologia a seu favor para continuar consumindo as coisas que estão aí hoje, né? E a gente está falando, a gente está fazendo um recorte desse público da economia prateada, mas a gente poderia fazer de outros públicos, pensando no marketing de experiência e projetando o marketing para atender esse público. Um público que tu não atende, imagina, 1/4 da população, cerca de 30% da base de clientes de qualquer segmento já atendem o público 50 a mais. Já é. Se tu não está prestando atenção nesse público, tu não está prestando atenção no futuro do mercado. Do teu cliente, exatamente. Então, olhar para o público hoje, eu acho que é uma questão essencial, especialmente falando em comunicação e marketing de experiência. Sim, e o marketing tem que atender as necessidades desse público para que ele te leia e te entenda, ou te leia, te escute, sei lá, te consuma. E prefira te consumir. Exatamente. Ao encontro do que a Michelle falou, o mercado esse de imobiliárias, de administração de condomínios, 80% dos síndicos, das pessoas mais envolvidas diretamente, eles têm mais de 45 anos. Porque é um mercado que o jovem ainda, o jovem não tem muitos jovens síndicos, não tem muito, não se envolvem, não tem tanto tempo. O próprio jovem não compra um apartamento, tem jovens comprando apartamento, mas não é a grande maioria. Então é a pessoa que já está mais tempo no mercado, já tem algumas reservas acumuladas, ele compra um imóvel, ele é síndico, ele se envolve com esse movimento. E vem bem ao encontro da economia prateada. Então, nesse mercado nosso, mais ainda as pessoas estão acima dos 50 anos, né? E me diga uma coisa, e o jovem ainda vai na sede da imobiliária ou já não quer mais nem ir até a sede para fazer um negócio, ver um contrato? Como é que está essa relação? Ou é tudo digital, tem que ser tudo pelo celular, tudo assinatura digital? Como é que está isso lá na sede de vocês? A gente vê muito pouco o jovem indo, é muito mais digital. O jovem, assim, né? As pessoas que vão presencialmente até a sede são pessoas da economia prateada, como uns 50 a mais. Esse talvez seja um legado da pandemia, né? Que a gente volta e meia relembra, né? As pessoas passaram a consumir serviços de forma online, de uma maneira, acelerou muito esse processo. A gente já fazia antes da pandemia, mas com a pandemia passou a ser o novo normal, o famoso novo normal. Exato. Então, eu acho que para todos os serviços, a gente vê assim transformações em vários setores, não só no imobiliário, mas, por exemplo, no setor bancário. Ninguém mais faz transações, nem vai em uma agência. Só vai numa agência se tu precisa fazer alguma coisa muito específica, né? Tudo se faz digitalmente. Bom, pessoal, esse assunto é envolvente, a gente gosta muito dele, mas eu vou pedir agora que o Roger e a Michelle já façam as suas considerações finais. Eu já vou agradecendo a presença de vocês, tenho certeza que o nosso público todo vai adorar esse Tijolo Cast. Mas então, Roger, contigo para fazer as tuas considerações. Ainda bem que tu vai acabar, né? Porque se a gente fica aqui, não a gente fica aqui, não vamos sair só mais. aguardando o churrasquinho. Já pede vir um almoço. É isso aí. Liga para a Aliança e manda vir um costelão. É isso aí. Para nós, então, assim, é um prazer estar aqui. A gente nem comentei, né, durante a nossa conversa sobre a participação da Tijolo lá no Piquete, né? Do Tijolo lá no Piquete. Foi muito legal essa participação de vocês. Para nós foi fantástico, assim, o pessoal guardou isso lá, como envolvendo e tendo pessoas assim como vocês lá para trocar experiência, para a gente ouvir aquela palestra muito legal também sobre marketing de experiência. Por isso que a gente já disse que em 2025 estaremos lá de novo, né, Michelle? Então a gente já está na responsabilidade de melhorar. Mas a gente já está pensando desde agora. Né? Tá ótimo. Então, assim, obrigado por ter sido convidado para estar aqui, né? Para ouvir a Michelle também, fantástica, assim, com as ideias. A gente conversou um pouco aquele dia lá na Aliança. Acho que tem a gente está acreditando muito no marketing de experiência. A gente quer trazer isso, tanto para o físico quanto para o digital.
Digital é um outro desafio, a Michelle ia começar a falar assim, e a gente entende, está pensando nisso, é um desafio gigante, trazer um marketing experiência para o digital também. E é isso, a gente tem um plano estratégico, a empresa está focada nessa experiência, quer agregar e ter os clientes satisfeitos, né, com momentos legais e momentos bons, e a gente tem trabalhado bastante para isso. Trabalhado mesmo, assim, a gente entende, e aquilo simbolizou um pouco do que a gente pensa lá dentro também, né? O prazer do trabalho, né? Aperfeiçoa a obra, né? Então a gente, isso é Aristóteles, né? Assim, o prazer do trabalho aperfeiçoa a obra. E a gente acredita muito nisso, né? Quem gosta, quem está ali fazendo, está trabalhando, vai melhorando, vai aperfeiçoando, tu está ali com satisfação, tu está com prazer, com certeza tu vai agregar mais valor. Acredito muito nisso. Michelle, tuas considerações. No dia que a gente fez a copy de marketing, uma coisa que foi dita lá marcou muito sobre experiência, sobre o marketing de experiência, que é quando as pessoas são perguntadas, daí é pesquisa, né? A experiência de atendimento, sobre a experiência de atendimento, 89% delas falam que ter um bom atendimento faz muita diferença. Elas até preferem ir num lugar em que o serviço ou o produto, né, é relativamente bom, mas se tiver um atendimento perfeito, elas vão sempre naquele lugar. Então, essa história de que o atendimento é uma coisa do passado e tal, acho que a gente pode entender o atendimento como algo vintage, assim, que está de novo em voga e que a gente precisa usar ele para o bem do marketing digital, do marketing de experiência, e da gente fazer boas conexões com o público. E daí não tem idade, né, Michelle? Não tem. Aí você diz assim, não é mais velho, é mais novo, todo mundo gosta de um bom atendimento. Todo mundo tem na memória um lugar em que tu é bem atendido. Seja um restaurante, seja um supermercado, seja uma loja, seja uma imobiliária. Tu foi bem atendido, fica na memória, né? A gente vai querer voltar lá, tu vai indicar aquela marca. Então, eu queria finalizar hoje e agradecer o convite por estar aqui para falar desse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante. E estar no podcast também, eu adoro, porque faz parte do meu DNA como jornalista e também de pesquisa, porque estudei podcast na minha pesquisa de mestrado. E obrigada. E nós nervosos aqui, né? E nós debutando. Nós debutando. Muito legal. Mas então agradecemos mais uma vez a essa dupla maravilhosa, em nome do Tijolo. Esse episódio foi sensacional, adorei. Espero que vocês também tenham curtido e que os nossos ouvintes, assistentes aí também gostem dessa experiência que tentamos passar aqui. Muito obrigada. Obrigado.